Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas... Pegar a senha, né? Então, meus queridos, como eu estava falando aqui em off, nos bastidores, a gente vai iniciar hoje uma nova matéria chamada de Educação Cristã, tá? Essa é a matéria que nós vamos estudar algumas semanas aí para frente, Educação Cristã. Então, essa matéria, ela pretende trazer para nós a reflexão da importância que tem dos discípulos de Cristo, né? De nós que servimos a Deus, a respeito da educação mesmo, né? Como que nós devemos lidar com essa necessidade de aprendermos de Deus. E de que forma vamos aprender de Deus, né? Quais são os meios que Deus propôs para que nós pudéssemos, após a conversão, nós pudéssemos crescer no entendimento. Então a gente vai ver toda essa dinâmica, a importância disso e quando também isso não é feito, o que isso gera, né? Muitas vezes uma deformidade, por assim dizer, espiritualmente falando, né? Distorções por causa das incompreensões. Então a gente vai perceber que muitos comportamentos errados que nada tem a ver com o Evangelho, nada tem a ver. Porque é uma realidade que a gente tem no nosso país especificamente, não conheço, né, os outros países, a realidade do cristianismo como o nosso. A gente convive com o nosso, então o nosso a gente conhece muito melhor. Mas a gente percebe que há muitos irmãos mal instruídos, né, que compreendem de uma forma muito equivocada o Evangelho. E aí se comportam, vivem a partir dessas ignorâncias que se tem. E essas ignorâncias, na grande maioria das vezes, se dá pelo fato da negligência disso aqui que nós vamos discutir, da importância de crescermos no entendimento, né, da palavra de Deus, dos ensinos, daquilo que Deus ele nos orienta pela sua palavra, né? Porque o Evangelho é uma reeducação de como viver. A grande maioria, grande parte de nós, aceitamos Cristo já adultos, viemos de outras religiões, né, que tinham lá seus ensinos e tudo mais, suas compreensões da vida, nos relacionamentos, e aí a gente vem para o Evangelho. Então tudo isso precisa ser trabalhado, né, precisa ser reeducado. Então o Evangelho é uma proposta de reeducação para a vida. Porque muitas vezes a gente só dá continuidade de uma forma mais religiosa daquilo que nós vivíamos, que muitas vezes não era a vontade de Deus. As religiões ensinavam. E mesmo na, entre aspas, religião cristã, também há essas distorções. O que é ensinado no nosso meio, muitas vezes, não tem nada a ver ou muito a ver com o que a Bíblia ensina. As ênfases que são dadas, né? As prioridades, né? Aquilo que se prioriza mesmo, muitas vezes não é o que Deus quer que a gente priorize. Então a gente precisa entender muito bem qual é a vontade de Deus na nossa vida, como Deus quer que a gente viva nas relações, com a gente mesmo, com Ele, né? Então a gente tem essas três esferas aí de relacionamento. Nós temos Deus, como nós nos relacionamos com Deus. Deus é um ser pessoal, né? É um ser inteligente, se comunica, né? Ele se faz entender. Nós nos relacionamos com as pessoas, e aí talvez seja o grande desafio que nós temos, nos relacionar com pessoas de tudo quanto é origem e entendimento. A gente já sabe, nós somos casados, a maioria dos alunos aqui, a maioria são casados, a gente sabe do desafio que tem de viver a dois. Por alguns fatos. Quais eles? Primeiro, é um homem e uma mulher. Aqui já dava pano para manga, né? Porque o homem, ele pensa diferente, ele sente diferente, ele enxerga a vida diferente, ele se comporta diferente, ele lida com as questões diferentes do que a mulher, e vice-versa. Então aqui já teria material suficiente para a gente ter trabalho para o resto da vida. Mas não só isso. São indivíduos, porque até dois homens ou duas mulheres são indivíduos que podem também, né, ter lá sua semelhança, mas têm suas divergências por serem indivíduos, por serem um ser único que tem os seus gostos, preferências e enxergam a vida de uma maneira.
e também por terem criações diferentes, ou vieram de regiões diferentes. Enfim, a gente tem tudo para dar errado em todos os relacionamentos. O pecado que, né, fez tudo isso. E aí o que acontece? Então, homem e mulher, origem diferente, criação diferente, percepções diferentes, tudo isso aqui já é um problema muito grande para a gente harmonizar. Então, nós temos Deus, nós temos o próximo, né, uns com os outros, e temos nós mesmos, inclusive. Como nós nos relacionamos com a gente. O autoconhecimento é algo necessário, essencial para se viver melhor, para ter uma qualidade de vida melhor. Porque o que acontece? As pessoas são alcançadas pelo Evangelho, são salvas. A pessoa pode, sabe, não ter um caráter muito bem trabalhado, pode ter ainda alguns pecados lá que são bem complicados, né, que a gente chama, mas se Jesus alcançou ela agora, aceitou Jesus agora, nesse exato momento, ela é salva. Se ela aceitar e morrer logo em seguida, vai para a eternidade com Deus, né? Então, assim, a gente não fala da salvação em si, mas a qualidade que essa pessoa vive, a qualidade espiritual que ela vive. Então, tem muitos irmãos que são salvos. Se morrer, vai para o céu. Porque Jesus os alcançou. Porque eles foram resgatados daquela condição, né? Porque foram regenerados, nasceram de novo. Só que vivem muito mal o Evangelho. Não tem a vida abundante que Jesus disse que teria, se cresce nele. Então, tem essas questões. Nós percebemos que tem irmãos sinceros, tem irmãos honestos e tem gente salva. Mas, apesar de tudo isso, a despeito de tudo isso, vivem o Evangelho de uma forma muito mal. Vivem e projetam em Deus um Deus que não é o Deus da Bíblia, ou não é o Deus, né, que o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus Criador. Ele muitas vezes projeta em Deus, como eu disse, muitas vezes como resquício da religião lá que ele tinha uma divindade lá e transfere isso para Deus. Características parecidas, né? Ou então por causa dos seus pais que ensinaram quem é Deus. Ou porque as referências que teve, né, paterna e tal, às vezes projeta isso para Deus. Isso a psicologia, ela até contribui para explicar essas questões. Então vive muito mal com Deus. Então é isso que a educação cristã, a matéria, vai propor. Para que a gente possa compreender, a gente possa estar entendendo quais são os processos que Deus, né, propõe para que a gente possa viver melhor. Viver como um salvo. Então tem gente que é salvo, mas não vive como salvo. Não tem qualidade de vida espiritual, né? Então, só para apresentar para vocês qual é a proposta e que caminho que a gente vai andar nesse caminho aí. Tem gente, por exemplo, que é um bom pregador, no sentido técnico, mas é um mau esposo. Tem gente que é um bom servo, né, na religião, no sentido da igreja, atividades e tudo mais, disposto, sabe? Um bom coração nesse sentido, mas é um mau filho. Tem gente que é um bom marido, um bom cristão nessas relações da igreja, mas é um mau cidadão, um mau funcionário. Tem gente que é um bom obreiro na igreja, mas é um mau patrão. Então a gente tem essas dinâmicas, né? Então a gente precisa entender que Deus quer que em todas as áreas da nossa vida nós possamos ser educados segundo o Evangelho. Educados pelo Pai Celestial, né? Com essa boa educação cristã. E quando eu falo de educação, não estou falando apenas de comportamento, que a gente frisa muito, a educação é fazer as pessoas fazerem o que é correto. Não é só isso, não é apenas fazer. A Bíblia, ela pretende não só corrigir comportamentos nossos, e sim entendimentos, pensamentos, para que quando a gente faça alguma coisa, aquilo seja resultado, seja a tradução de uma compreensão de uma natureza em nós. Então a educação cristã não é adestramento, onde, né, a gente fala, faz isso, faz aquilo, não, mas é levar as pessoas à compreensão e a partir dessa compreensão elas possam viver no entendimento daquilo que estão vivendo, compreender o Evangelho, e isso vai ser reproduzido na vida, nas relações, no comportamento inclusive também, né? Então é mais ou menos aí nessa direção que a gente vai. Dito isso, quero ler algumas coisas com vocês aqui, que eu anotei, minha cola santa, né? Deixa eu tomar um golinho agora. Que agora vai piorar as coisas. Brincadeira, né? Eu coloquei aqui o seguinte, ó, para a gente pensar. O Evangelho necessariamente implica em ensino e o conhecer a Deus. É uma transformação de entendimento e uma necessidade de crescimento contínuo.
Tá? Então o Evangelho implica essas coisas. Conhecer a Deus e que esse conhecimento gere transformação a partir do entendimento e que isso seja contínuo. Né? Ou seja, a educação cristã então são essas aulas, vão ser essas aulas? É um período? Não. É um estilo de vida por toda a vida. Né? Essa continuação de amadurecermos, crescermos em Deus. Deus nunca para de nos educar. Aliás, na relação de pai e filhos, o filho pode casar, se tornar adulto, casar, ser independente daquela questão toda, mas o pai sempre vai ter alguma coisa e um bom pai sempre vai ser um ensinador o resto da vida para o seu filho. Né? Emancipa ele, não se torna dependente dele, mas ele continua sendo a referência para ensinar esse filho porque tem mais experiência e tudo mais. Lógico que a relação aqui, pai e filho, e Deus e nós, tem uma gigantesca distância, mas tem essa semelhança também, né? Aleluia. Então, não. Pensei que mas não é. Vamos ler o texto de Deuteronômio, capítulo 6, verso 1 ao 9, para a gente introduzir aqui. Quando as coisas começam com a Bíblia, a tendência é melhorar, né? A gente vai falando, o pessoal fala, tá falando da cabeça. E vamos lá então, buscar na Bíblia aqui o texto de Deuteronômio, para nós entendermos aqui, desde o Antigo Testamento, essa proposta de Deus para o seu povo. Deuteronômio, capítulo número 6, versículo 1 até o 9, tá? Então todo esse texto aqui para pegar uma base, né? Que isso aqui é um mandamento de Deus, tá? Antigo, lógico, a gente vai ver que o Novo Testamento também dá continuidade disso. Só vou pegar lá desde o princípio, que onde foi registrado, né? Essa proposta de Deus de educação sempre propôs para que o seu povo fosse um povo esclarecido, instruído e que fosse um povo reconhecido pelos demais povos, por todos os povos da terra, como gente sábia, gente entendida, gente que sabe viver, amados. Porque se nós confessamos a Deus, nós entendemos que fomos resgatados da ignorância do pecado, a gente precisa mostrar para as pessoas que nós sabemos viver, né? Porque as pessoas não sabem viver. Sem Deus, sem a sabedoria das Escrituras, as pessoas não sabem viver. O ser humano desaprendeu a viver. Então nós somos aqueles que, teoricamente, deveriam sabermos viver melhor do que aqueles que não conhecem a Deus, né? Então Deuteronômio capítulo 6, verso 1 ao 9, bora acompanhar aí, né? Esses, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra que passais a possuir, para que temais ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Aí ele começa aqui, ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes para que bem te suceda, e que muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que emana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Antes que eu continue, percebam, amados, versos 3 e o verso 4. O ensino começa no ouvir. Olha só, por duas vezes, o texto aqui vai falar, ouve, pois Israel. Ouve, Israel. Na tradição judaica, isso é chamado de Shema. Então trava a língua, você não falar direito, sai. É chamado de Shema. Shema quer dizer ouvir, né? Então a gente vai ver aqui o que segue, ouve, ele vai falar, mas só para a gente frisar aqui. Primeira coisa, irmãos, para nós termos disposição, para nós aprendermos, devemos ser um bom ouvinte. Ouvinte cauteloso, prudente. Porque quando a gente ouve alguma coisa, como eu falei, a gente adulto já tem uma estrada de vida, aquela coisa toda, né? E quanto mais tempo, inclusive, a gente vai ficando nesse contexto religioso, a gente ouve geralmente as mesmas coisas. Ouve coisas que não se ajustam muito com aquilo que a gente já ouviu e tem lá como certeza. Mas o ouvir é necessário para aprendermos. E talvez o nosso maior desafio como adultos cristãos é ouvir pacientemente e no ouvido já não rejeitar ou aceitar. Só ouvir, nem rejeitar e nem aceitar o que nós ouvimos, né?
Mas ter cautela, sermos um bom ouvinte. O que é um bom ouvinte? É aquele que ouve, tem paciência, vai refletir no que ouviu, vai buscar de fato e comparar com aquilo que já ouviu a respeito daquilo que ouviu. E a partir de tudo isso, aí tira suas conclusões, mas com esse processo. Né? Fiz a brincadeira aqui, mas assim, eu ouvi alguma coisa que eu já tinha ouvido antes. Mas parece que entre contradição ou em conflito. Então, deixa eu refletir mais no que eu estou ouvindo, deixa eu procurar entender o que essa pessoa que falou, ela quer dizer de fato, deixa eu pesquisar um pouquinho mais e aí eu comparo as coisas. E o que fizer mais sentido para mim, segundo aquilo que eu pesquisei relacionado à Bíblia, aí eu absorvo. Nem aceito tudo e nem rejeito tudo de pronto. Então, isso é um bom ouvinte que eu considero. Ouvir na disposição, inclusive, de aprender. Ah, já ouvi sobre isso. Ah, esse tema já sei, essa pregação, esse texto já... Não, começou assim, mas possivelmente não vai aprender. E a gente tem um desafio pelo fato de ser adultos, né? E com o tempo, nesse contexto de igreja. É que a gente precisa aprender a desaprender para aprender. Porque tem pessoas que elas não aprendem mais. Elas condicionaram isso. Não é que elas não aprendem porque não podem aprender. É porque decidiram não aprender. Não tem disposição para isso. Não tem, a gente chama de um coração ensinável. Não tem um coração ensinável. E muitas dessas pessoas são pastores, são pregadores, professores, líderes. Talvez seja eu ia falar pior raça. Não posso falar isso, né? Ah, tá gravado. Nós talvez sejamos um povo mais resistente a isso, porque a gente vai endurecendo ali, né? Esse coração que deveria ser ensinável sempre, e a gente às vezes tem essa disposição, e a gente não reconsidera muitas vezes, né? Por um lado, é saudável, porque a gente precisa ter nossas convicções, essas convicções e muitas das convicções, se de fato é algo assim fundamental doutrinariamente, aquilo precisa ser mantido. Mas muitas coisas é que a gente precisa ainda crescer e amadurecer. E é interessante, eu estava conversando com um amigo meu, esse ano ainda, lá de São Paulo, conversando pessoalmente com ele, e ele me contou algumas experiências dele, né? Aí com alguns homens de Deus, assim, sabe, de bem relevância no nosso país, né? Alguns faleceram e outros estão aí ainda, homens de Deus, são ensinadores do nosso país. Numa conferência no Nordeste, e eu perguntei, rapaz, fulano de tal, você teve contato com essa pessoa? Robson Cavalcante, falecido há pouco tempo, 6, 7 anos eu acho. Robson Cavalcante, para mim um dos maiores ensinadores que esse país já teve em toda a sua história, né? E ele teve contato pessoal com ele. Eu falei, rapaz, e como foi e tal? Ele falou, rapaz, a gente estava num café assim, ó, da manhã, né, hotel, convenção lá, e eu falava uma coisa e ele preocupado mesmo assim, e anotando o que eu falava, impressionante. Como que pode? Um homem daquela envergadura, um homem que participou, mas na década de 70, 1974, do Congresso de Lausanne, né? Talvez os irmãos não tenham a informação do que significa, mas assim, um dos maiores acontecimentos da história da igreja, mundialmente falando, foi esse Congresso de Lausanne, na Suíça, em 1974. Esse homem estava presente, porque reuniram lá, acho que mais de... Eita, agora não vou lembrar, centenas de pessoas que eram os principais líderes da época a nível mundial. E um deles era esse Robson Cavalcante, aí, igreja anglicana, pernambucano inclusive. Aliás, é alagoano, mas se criou lá no Pernambuco, né? Tem alguns livros dele. Fantástico. Mas o que eu quero falar é que um homem dessa envergadura, dessa importância para a igreja brasileira e até mundial, o cara humilde, querendo saber o que o outro estava, para não esquecer, anotando, e perguntando mesmo, não nessas perguntas capciosas, sabe? Para ensinar, vou ensinar, vou perguntar e corrigir, não, querendo saber o que o outro tinha para falar. Olha só, que exemplo, né? Então, é nessa disposição que a gente tem que ter, é nesse coração que a gente tem que se firmar, nesse coração ensinável, que ouve e pondera, independente de quem fala, porque tem essa questão, né? Tem pessoas que dependente, quem está na frente dela, ela nem tem disposição de ouvir. E como eu falei, às vezes isso atrapalha a gente, né? Muito tempo, ou algum tempo na igreja, a gente considera que tem muito tempo, ou mais tempo do que aquele, e a gente pensa que necessariamente a gente sabe mais, ou porque a gente é um líder, pastor, emprega, ensina, etc e tal, dependendo de quem a gente ouve, a gente não tem nem muita disposição. Isso às vezes não está na cabeça, isso às vezes não está na fala,
mas está na disposição do coração, irmãos, né? Então, assim, bom quando a gente considera que Deus pode nos ensinar por todas as pessoas, de todas as formas, inclusive através de não cristãos, né? Há muita sabedoria de Deus espalhada na vida de muitas pessoas que nem sempre são servos de Deus, mas nem por isso não tem o que ensinar. A gente fala que existe dois saberes, o saber empírico, né, e o saber teórico. O saber empírico é aquilo que é adquirido pela experiência. Então, às vezes você pega pessoas analfabetas, idosos aí, né, lá no interiorzão, onde muitas vezes não teve nem oportunidade de frequentar a escola, analfabetos, mas tem sabedoria para a vida, tem conselhos para a vida, né? Criação de filhos, conjugalidade e uma série de coisas. Isso eles adquiriram com experiência, isso é saber empírico. Tá? O empirismo é aquilo que a gente adquire pela experiência. E você tem o saber teórico, aquilo que se estuda, a informação que se tem, a investigação, livros, cursos de formação. O ideal é unir os dois, né? O ideal é nós termos os dois, né? Aquilo que nós aprendemos no entendimento e aquilo que a gente aprende pela vivência. Um não substitui o outro. Um não é mais importante do que o outro. Um não é independente do outro. Os dois precisam estar sendo juntos como duas colunas, construindo em nós essas bases aí, irmãos, tá? Então também não adianta a gente entender um bocado de coisa e não viver, né? E também não é bom a gente viver algumas coisas, mas não entender o porquê que nós estamos vivendo. A gente só vive porque de alguma maneira a gente absorveu, foi ensinado pelos pais no sentido de comportamento, ou o pastor lhe disse tem que fazer isso, ele vai e faz. Então também não é apenas isso, é preciso juntar os dois, é o ideal, né? Mas enfim, parei aqui no verso 4, onde se destaca ouvir, né? Então ouvir, começa pelo ouvir, irmãos. Saber ouvir. Aí verso 5, então começa a instrução, né? Ouve Israel, o nosso Deus é o único Senhor, já é o primeiro ensinamento. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. É interessante que Jesus repete isso aqui, ó, lá nos evangelhos. E aí Jesus ele acrescenta, porque aqui está, ame o teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu poder, e Jesus fala todo o teu entendimento. Jesus acrescenta isso, né? Todo o teu entendimento. Ó, então, em todas as possibilidades da gente amar Deus, a gente vai amar, inclusive com entendimento, com sentimentos, com entendimento, com poder, com a força, com a alma, com tudo, amados. Nós somos chamados a servir a Deus com tudo que somos, com tudo que temos, inclusive com entendimento, inclusive com pensamento. O nosso cérebro, a nossa capacidade de pensar deve ser rendida à cruz do Calvário também. Tem dois textos que eu me lembro agora está fresquinho, como bom pentecostal, eu também recebo aqui do céu, na hora. O primeiro é Colossenses capítulo 3, verso 2, né? Não coloquei na minha cola aqui, mas me veio na mente. Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2, e segundo aos Coríntios, capítulo de número 10, versos 4 e 5. E aí me ajudem aí, tá? Não estou anotado mesmo nada aqui, não sei se anotei mais para frente, e nem está aberto a Bíblia. Se vocês puderem me ajudar, Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2, e segundo aos Coríntios, capítulo 10, versos 4 e verso 5, vai falar sobre isso, né? Entre outros textos, tá? Só esses dois me veio na memória agora. E olha que coisa interessante, sabe por que me veio na memória, amados? Esse texto, porque eu li muitas vezes, eu ouvi muitas vezes, eu preguei muitas vezes esses textos. Então, uma das formas de nós aprendermos é ouvindo, lendo muitas vezes, né? Ou seja, saturar a nossa mente, nutrir o nosso coração. Antes que a gente leia esse, me veio outro texto na mente, que é Colossenses 3,16, que diz o seguinte, que habite em nós abundantemente, com toda a sabedoria, né? Ricamente, abundantemente, toda a sabedoria, a palavra de Cristo. E nós devemos falar uns aos outros, nos salmos, hinos e cantos espirituais, cantando e salmodiando com graça no nosso coração. Então, habite em vocês, more em vocês, residam em vocês de uma forma abundante a palavra de Cristo. Então, a palavra de Deus, ela deve não entrar na nossa vida só. A palavra de Deus não deve vir sobre nós, a palavra de Deus deve sair de nós. Nós devemos ser pessoas tão saturadas, tão cheias das Escrituras Sagradas, que elas possam transbordar na nossa vida, que não caiba
em nós, porque é tanta e ela transborda, que o Espírito Santo possa ter material suficiente dentro de cada um de nós para nos guiar e para guiar os outros, né? Imaginem só, num contexto, de repente, acontece aí, eu nem vou falar Deus nos livros disso, porque Deus é que sabe, né, o que é preciso ser feito para conduzir sua igreja. Mas imagine uma perseguição religiosa no nosso país, onde é proibido ter Bíblia, onde vai ser crime possuir. Isso já aconteceu na história, e hoje, inclusive, em alguns países, é isso que acontece, né? Coreia do Norte, países aí mais comunistas e tal, é proibido ter uma Bíblia assim, ó. E aí, agora? Como saberemos a palavra de Deus? Como o Espírito Santo vai nos alcançar com a sua palavra, se nós não tínhamos ela no nosso coração? Então é por isso que nós devemos, irmãos, estar com a Bíblia dentro de nós. É claro que eu não vou falar assim, não, a gente precisa ter memorizado aí os 66 livros da Bíblia, né? Os 31.163 versículos, ou os 1.189 capítulos, todos eles memorizados, né? Apesar que no final do curso, se vocês conseguirem isso, eu dou uma caixinha de bombom para vocês, né? Desafio. Mas brincadeiras à parte, os Colossenses 1, achou aí, meu macho? Você folheou a Bíblia? Ou achou? Qual que você achou? Eu tive Coríntios. 2 aos Coríntios? 10? Então leia o 10, 4 e 5. 4 e 5. Isso, capítulo 10, versos 4 e 5. Porque as armas de nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e todas as altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Deus. Olha que coisa interessante, levando cativo, né? Em obediência, nosso entendimento a Cristo. Nossa mente tem que ser levada a Cristo, rendida a Cristo. Você achou Colossenses, Varão? Achou? Lê para nós aí, 1 e 2. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que estão do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Isso, é uma versão um pouquinho diferente que eu tenho na minha memória, né? Pensar nas coisas que são de cima, né? Buscar as coisas que são de cima, né? Onde Cristo está assentado. Então, olha, pensamento das coisas de cima. Filipenses ainda, capítulo 4, verso 8, o Paulo diz o seguinte: no demais, irmãos meus, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se existe alguma virtude, se existe algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Alguma versão vai falar, nisso pensai. Então olha como a Bíblia, ela nos orienta, nos incentiva para que a gente tenha a palavra de Deus na nossa mente, para que isso possa ser um alimento, né? Não só intelectual, mas espiritual, porque nós entendemos que a palavra de Deus, os conselhos de Deus, a verdade das Escrituras, ela serve para nós como alimento espiritual. Ela tem a capacidade de mudar a nossa mente. A nossa mente precisa ser transformada, não é uma única vez. Como eu disse, Jesus vem e nos salva. Essa salvação não é estanque, ela não é um ato isolado de Deus. O novo nascimento, o resgate lá das cadeias, das prisões do pecado, né, que nos envolvia, a ignorância na nossa mente, porque outro texto que, segundo os Coríntios, Paulo escreve, é 4:4, se não me falha a memória, capítulo 4, versículo 4, o tempo aqui é o bumerangue, só para dar tempo de vocês conferirem. Se não me falha a memória, é 4:4, ou é 4:6, alguma coisa assim, né? Que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. É isso mesmo? Segundo aos Coríntios, né? Capítulo 4, verso 4. Eu acho que é isso. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Isso, é 4:4 então, né? 4:4. Então, o Deus desse século cegou o entendimento. Cegou o entendimento dos incrédulos. Então, esse entendimento cegado, essa compreensão que ela foi obscurecida. Então, a nossa mente, ela precisa dessa iluminação, né? Desse entendimento. E a palavra de Deus tem a condição de fazer isso. Então, Deus nos salvou dessa ignorância,
nos trouxe luz ao entendimento de quem Ele era, da salvação, mas Deus quer que todos aqueles que foram alcançados por essa revelação, por essa libertação, por essa verdade que nos libertou, que a gente possa crescer na compreensão, no entendimento. A gente vai ver essa importância desse ato contínuo, desse amadurecimento, né, de nós, porque assim, o que a Bíblia compara? Que nós nascemos de novo, não é isso? Quem nasce de novo é um bebê. Esse bebê, ele não sabe absolutamente nada da vida. Ele vai sendo ensinado. À medida que ele vai crescendo não só na questão física, não só na questão psicológica, mas na questão intelectual e espiritual futuramente, né? Então Deus, ele compara isso quando a gente lê 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 e verso 2. 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 e 2. O Pedro, ele fala muito, as duas cartas dele, né? Ele fala muito da questão do novo nascimento, a nova vida em Cristo e o discipulado, tá? As duas cartas de Pedro vão nessa temática aí. E no capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 e 2, deixando todo o fingimento, murmurações, malícia e tal, desejai afetuosamente ou ardentemente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. É mais ou menos isso, amados, é? Puxando a memória aqui. Então, olha só que coisa interessante. 1 Pedro 2, 1 e 2. Olha o que a Bíblia propõe, né? Que a gente vá crescendo, que a gente vá amadurecendo, né? Desejando. Olha o que Pedro coloca. Nós que nascemos de novo, nós precisamos ter um desejo ardente no nosso coração em crescermos em Cristo, em aprendermos, em amadurecermos. Não deve ser, amados, natural, não deve ser aceito em nossa vida e no nosso meio. Quando eu digo aceito assim, a gente não vai fazer nada, a gente não se importa com isso, né? Não é aceito, você rejeita a pessoa. Mas a gente não deve ter como algo assim, que não tem importância, o crescimento dos irmãos, o nosso crescimento. Porque imagine, eu tenho um filho de 5 anos, alguns aqui conhecem, já viram. Imagine, ele deve ter 1,10 m, eu acho, nem sei agora, eu me perdi. Se a esposa estiver aqui, ouvir e ver essa gravação, eu estou perdido. Essas informações, elas pensam que a gente tem que ter tudo, né? Na memória, não dou conta não. Mas vamos lá, eu até sei o dia, o horário que nasceu e o peso, tá bom demais, não é? O pai. Mas brincadeiras à parte, o menino deve estar lá com seus 1,10 m, 5 anos, é gigante. Está com 20 quilos, olha, até acho que acertei, 22 quilos, alguma coisa assim. Imagine daqui a 10 anos, quer dizer, vocês viram ele hoje, ele ainda fala umas bobagens, fala uns negócios que tem nada a ver, tem birra, é egoísta porque não quer dividir os brinquedos, tem uma desobediência, uma resistência muito grande às ordens, quer comer coisa que não deve, fora de hora, né? O que mais aí? Que é peculiar de criança, não é meu filho, eu estou falando de criança dessa idade. Então imagina todo esse comportamento, imagine só. E aí daqui 10 anos, ou seja, ele terá 15 anos, imagine, ainda com 1,10 m, com 15 anos, ainda pesando 22 quilos, com 15 anos, ainda querendo comer um monte de bobagem, não querendo comer o arroz e feijão, ainda sendo resistente e tendo dificuldade de obedecer as instruções e ordens dos pais, enfim, o mesmo comportamento hoje de 5 anos e de 15. Vocês vão achar isso normal? Só de ver assim, falando, nossa, faz 10 anos que eu vi esse menino, ele está na mesma altura. O que você vai falar? Deve ter nanismo, né? Deve ser um anão, que não cresce, não é? Mas aí você vai achar estranho também, mas com birra, ainda egoísta dessa forma, a gente nunca que ninguém vai achar um negócio desse natural. Tem alguma coisa errada com esse menino. Não é isso, amados? Aí por que a gente acha natural, normal, aceitável uma pessoa que nós conhecemos hoje no Evangelho e daqui 10 anos ela está com os mesmos comportamentos, com a mesma estatura espiritual, não desenvolveu nada, ainda com egoísmos, ainda com desobediências? Por que a gente acha isso natural, normal, amados? Se no processo biológico natural, social a gente não acha, por que espiritual a gente não se importa com isso? Tem alguma coisa errada nesse nosso entendimento, não tem? Então a gente precisa entender
que na vida cristã, na espiritualidade, é preciso se desenvolver também. Tem um texto aqui, deixa eu ver se eu vou me recordar dele, né? Acho que é Filipenses 1, capítulo 1, verso 12 ou 13, vamos ver se a gente acha juntos esse texto aí, Filipenses. Se não for, eu trago na memória aqui, mas eu acho que é isso, tá? Filipenses, capítulo número 1, verso 12, o verso 13 lá. Vamos ver se a gente acha junto aqui. É isso mesmo, capítulo 1 não, é 2, tá? Desculpa, não é 2. Capítulo 2 de Filipenses. Pelo menos o livro eu acertei. Filipenses, capítulo 2, versos 12. Verso 12. Olha o que diz. De sorte que, meus amados... Pô, Jair, você que está com uma versão diferente, até me ajuda aí se tiver alguma coisa mais esclarecedora, tá? Verso 12 do Filipenses 2. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. O que eu quero destacar é esse termo, operai a vossa salvação. Até me ajuda, meu amado, tá diferente aí no finalzinho? Operai, aperfeiçoai, como que tá? Põe em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Alguma outra versão vai estar desenvolvei a vossa salvação, né? Não sei se... A minha aqui, só no meio da frente está diferente da sua, está assim, cadê? Como na minha presença somente, mas muitos agora na minha ausência efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Então, efetuar a salvação, desenvolver a salvação, operar a salvação. Qual é a tua aí, meu amado, que eu esqueci? Põe em prática, põe em ação. Então, olha a ideia aqui, ó, que a salvação ela deve ser aperfeiçoada, desenvolvida. Essa é a ideia do que Paulo traz aqui a esses irmãos na cidade de Filipe. Olha o que a Bíblia vai nos ensinando, amados, a respeito da salvação e da vida cristã. Essa continuidade. Isso é educação cristã. É onde a gente vai se desenvolvendo, né? Para tudo na vida, nós estudamos, pesquisamos, nos desenvolvemos, para tudo. A gente se aperfeiçoa para tudo na vida, das coisas mais simples, as mais complexas, as questões profissionais, as questões sociais, as questões, enfim, individuais no sentido pessoal. Para tudo há um desenvolvimento, desde a questão biológica, que a gente falou, da questão intelectual, emocional e espiritual. Na vida cristã também deve-se ter esse mesmo processo, amados, né? Essa continuidade. Então, vamos voltar para o texto de Deuteronômio 6. Eu parei lá no verso de número 5, né? Amarás, pois, o Senhor teu Deus, todo o teu coração, entendimento, força e tal. Entendimento não, entendimento diz que Jesus lá no Novo Testamento aqui acrescenta, tá? Mas todo o teu coração, alma, todo o teu poder. Verso 6. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as intimarás. Olha só, me ajudem na versão de vocês que eu sei que está diferente. Ao invés de intimar, está outra coisa. Inculcar. Ensinarás aqui. Ensinarás, né? As intimarás, as ensinarás, as inculcarás. E tu, varão, está diferente. Ensine com persistência. Ensinar, então. Ensina com persistência. Então, só para a gente entender, ó, as versões elas vão ajudando a gente a compreender melhor, né? As intimarás eu gosto bastante, porque é tornar íntimo. Ó, torne íntima a palavra de Deus. Inculque, outra versão vai estar, inculcarás, colocar na culca, na mente. Ensine com persistência. Olha como esses termos vão ajudando a gente a compreender melhor, né? Então, as intimarás ou as ensinarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também, olha só a importância, as atarás por sinal na tua mão e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Alguns irmãos entendendo isso fizeram até quadrinho de versículo bíblico pendurado na sala, né? Que não é ruim não, mas é mais do que isso, né, que Deus está ensinando, tá, amados? Mas perceberam aqui, ó, eu vou voltar no texto para a gente fazer aqui de uma forma mais didática, né? A gente fazer aqui uma reflexão sobre isso aqui que eu anotei na minha Bíblia. Aqui tem algumas anotações que não tem nenhuma Bíblia do mundo. Essa Bíblia é única, né? Porque ela tem anotações que são minhas. Então você não vai achar uma Bíblia dessa aqui igual em lugar nenhum do mundo, da história da humanidade. Não tem. Isso aqui para mim é um tesouro. Não estou idolatrando o livro, não, a Bíblia, tá? Mas aqui tem coisas que são fruto da reflexão, do estudo, da pesquisa, né? Enfim,
do pensamento. Por exemplo, está escrito aqui um monte de coisa, são anotações minhas, então não existe nenhuma Bíblia, né? E isso aqui me ajuda bastante. Isso aqui é uma forma de ensino, de aprendizado, melhor dizendo. Ensino não, né? Ensino agora sim. Mas assim, a gente vai estudando e vai fazendo essas anotações. Enquanto eu vou falando aqui, vocês vão anotando. Esse processo, tudo contribui, amados. A gente está falando da educação, todos os processos, tudo isso contribui. Vocês me ouvirem, interagirem, perguntarem, assistirem novamente o que já assistiram aqui, mesmo os que estão presentes, são métodos de aprendizado, né? Paulo disse um negócio bem interessante lá em Filipenses capítulo 3, verso 1. Diz assim, ó, as coisas que eu vos tenho falado, não é isso não, isso aí é Romanos 15, 4, que também faz parte aqui da questão da temática. Mas o Filipenses, eu não me canso de falar para vocês as mesmas coisas, e ela é segurança para vocês. Filipenses capítulo 3, pode conferir aí para ver se, né, não estou enganado aqui. A gente erra também, né? Memória falha. O que não falha é o anotado, né? Você anotou, tá lá. 3:1, né? Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Achei interessante, na minha memória está escrever as mesmas coisas, né? Escrever de novo não é cansativo para mim, escrever as mesmas coisas, né? Repito, isso é segurança para vocês, isso é importante para vocês. Então esse método de refletir, o que é reflexão, amados? Se não flexionar de novo. O que é reflexão? Se não flexionar de novo. Reflexão. Eu flexionei. Vou usar aqui a figura do exercício, né? Então flexão, não é isso? Flexão, né? Opa! Flexão. Refletir, flexionar de novo. Então eu fiz o exercício de pensar, eu repenso. Isso é reflexão. Exercitar repetidas vezes. E no processo físico da flexão, muitas vezes, é onde há o desenvolvimento do músculo. Quando eu penso repetidas vezes sobre a mesma coisa, eu também cresço no entendimento. Eu não estou dizendo que o cérebro é um músculo. Não é, né? Eu acho que não. Sei lá, se tiver algum estudo aí, eu desconheço. E nem tudo eu conheço. Tem muita coisa que eu desconheço, né? E a gente só pode conhecer quando a gente reflete, pesquisa, pensa, ouve, pondera, lê. São os processos, amados. Por que eu estou falando isso? Porque, infelizmente, muitos irmãos, espiritualizando tudo, inclusive esses processos que Deus estabeleceu, eles pensam que a oração, o jejum, é suficiente para conhecer de Deus. Também são meios, né? Mas é indiscutivelmente bons, necessários para a espiritualidade, fato. Só que eles têm as suas finalidades. A finalidade da oração, do jejum, é não é esse aprendizado que nós estamos discutindo. E uma coisa não é sem a outra, e outra não é sem a uma. Ou seja, estuda-se em oração e ora-se estudando, não é? São as duas asas do passarinho que a gente fala, né? Qual é a mais importante, a esquerda ou a direita? O passarinho vai falar, as duas igualmente são necessárias. Imagina, a esquerda é mais espiritual, não é? A direita é mais espiritual. O orar, jejuar e essa coisa mais piedosa é o mais importante da vida cristã. Não, estudar, conhecer a Bíblia, então é o mais importante. Não, as duas igualmente são necessárias e importantes para se ter um equilíbrio, inclusive. Porque quem se dá muito a uma e despreza a outra, ou quem se dá muito a outra e despreza uma, vai ter deformidade na sua formação cristã. Quem estuda muito, mas não tem a vida devocional, se torna uma pessoa, de certa forma, incrédula, acha que tem resposta para tudo, né? E de alguma maneira vai criar alguma soberba no seu coração, possivelmente. A pessoa que vive muito essa vida de, devoção, oração, jejum, dons espirituais, ela vai ser alienada, fanática, vai ser uma pessoa intragável. Muitas vezes também uma soberba aqui, achando que é mais espiritual do que as outras. Então o equilíbrio, amados, talvez seja a palavra-chave nesse sentido aqui. Tudo bem? Então voltamos lá na reflexão, né? Falei tudo isso que eu falo de reflexão, ao Deuteronômio capítulo 6. Olha só, quero destacar algumas coisas aqui do que nós já lemos, tá? No verso 2, por exemplo, verso 2.
O ensino tinha que ser diário e por toda a vida. Então, no verso 2, o ensino tinha que ser diário e por toda a vida, tá? Quando o texto diz assim, ó, para que temas ao Senhor teu Deus, guarde os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida. Todos os dias da tua vida. Ou seja, esse ensino tinha que ser diário e por toda a vida. Todos os dias e para a vida toda. Verso 6, quero destacar aqui, ó. Verso 6. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Ou seja, esse ensino deveria passar pelo coração de quem ensinava, no caso aqui, os pais. Porque essa conversa que os pais falam para os filhos, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, está errado, mano. Tem esse ditado por aqui? Tem. Deve ser, né, nacional, né? Não, faz o que eu falo, não faça o que eu faço. Não siga o meu exemplo. Como assim? O ensino, ele inclusive inclui, será que é redundância? Inclusive inclui o exemplo, principalmente em pessoas que têm essa função, né, de instruir, de aconselhar. São os pais, por exemplo, ou os líderes religiosos, ou os professores, pregadores, enfim. Né? Então o exemplo, ele corrobora, ele confirma, ele reforça a fala. Então essa conversa de faz o que eu estou falando, mas não faço o que eu faço, a pessoa pode até ensinar o seguinte: eu não sou perfeito, eu tenho minhas falhas, mas observe em mim a sinceridade, a dedicação, o esmero, né? Observe em mim essa vontade de fazer, ainda que eu não consiga fazer pelas limitações. Não é justificativa, é que todos nós precisamos conhecer, que nós somos limitados. O exemplo perfeito é Cristo, mas os pais, os líderes religiosos, enfim, quem está nessa posição e disposição de alguma maneira de destruir o outro, precisa minimamente ser a pessoa que deve demonstrar, querer fazer aquilo. Por mais que vacile, erre, peque, mas deve ter essa disposição do seu coração de falar, não, eu quero fazer. Errei, mas eu vou voltar de novo, vou tentar de novo. E vou morrer tentando. Né, amados? Então deve passar pelo coração de quem ensinava, tá? Verso 6 aqui, ó. Verso número 7. Olha só. E as intimarás a teus filhos. Isso é muito interessante. Intimarás a teus filhos. Então deveria ser esses ensinos incutidos na mente dos filhos, colocado na cabeça mesmo, né? Então isso, lógico, a gente está falando aqui no ambiente familiar, que é a base, né? Onde é a base da educação cristã? Não é na igreja, é dentro de casa. Quem são os pastores responsáveis pelos seus filhos, pelos seus lares? Os pais. Porque a gente muitas vezes fala assim, não, o homem é o sacerdote do lar. O Novo Testamento não trata assim. Isso é mais uma cultura do Antigo Testamento. No Novo Testamento, os dois, homem e mulher, são igualmente sacerdotes. Mesmo porque todos em Cristo são igualmente sacerdotes. Agora, claro, existe um papel de liderança do marido em alguns aspectos. Porque o próprio Antigo Testamento, né, em Provérbios, por exemplo, está escrito da doutrina da mãe, ensinamento do pai, doutrina da mãe. Então, igualmente, os dois, os pais, devem ser os ensinadores dos seus filhos. Não é só um nem o outro. Ah, o pai que deve ensinar. Não, a mãe também. Ah, a mãe que deve ensinar porque tem mais tempo com os filhos. Geralmente tem mesmo, né? E geralmente são as que mais transmitem, né? Porque, pelo tempo que passam com os filhos. Estou falando de uma forma aqui mais genérica, né? As realidades nem sempre são essas, mas enfim, de uma forma mais genérica. Então, assim, deve incutir na mente dos filhos, devem colocar na mente das pessoas que as pessoas estão nessa posição que eu falei. Ainda no verso 7, é bem interessante aqui, ó. As intimarás a teus filhos, falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Os pais deveriam falar dia a dia na família. É isso que o texto está dizendo. Os pais deveriam falar dia a dia na família. Cultos domésticos, amados. Nós muitas vezes desprezamos esses atos que a igreja tinha em tempos passados. Cultos, não estou falando dos cultos dos lares, onde vai um grupo fazer um culto na casa de um irmão ou de uma irmã. Eu estou falando nós, na nossa família. Que seja 3, o pai, a mãe mais um. Esses cultos domésticos, né? Na hora da refeição, antes da refeição, acordando pela manhã, no final da noite, sei lá, cada um tem sua dinâmica de vida.
Mas o interessante, principalmente na formação das crianças, principalmente, onde os meninos já iam entendendo, né, que o seu lar, a casa, a mesa, era um momento de culto a Deus, aprendendo a palavra dentro de casa. Às vezes a gente transfere isso para os pastores, a tia da salinha das crianças, né? Elas vão ensinar os nossos filhos, não. Professor de escola bíblica, não. Somos nós, responsáveis, adultos, pelos nossos filhos. Como deveríamos ser nós todos na igreja, independente de funções e títulos de liderança, sermos os ensinadores dos novos convertidos, por exemplo. No modo geral, o que impede de uma mulher cristã mais experiente ensinar uma mulher cristã menos experiente? A Bíblia tem um texto muito interessante, a gente ainda vai voltar aqui, tá? Deuteronômio 6. Vamos lá para o texto de Paulo a Timóteo. Paulo a Timóteo, acho que é 1 Timóteo, se não me falha a memória. Deixa eu ver aqui, estou procurando com vocês, né? 1 Timóteo, é isso mesmo, capítulo 5. Eu acho bem interessante esse texto aqui, isso aqui que nós estamos falando. 1 Timóteo, capítulo de número 5, versículos de número, deixa eu ver se é 11 ou 12, né? Então, não, vou um pouquinho mais para frente. Então, desde o 11, acho que vale a pena a gente... Não tem pena nenhuma, né? Ler Bíblia, né? Então, vale a leitura, né? Vale a pena, né? Não tem pena nenhuma, quem está sendo penalizado ali? Então, ele tem um ditado que tem que ser revisto. 1 Timóteo, capítulo 5, versos 11 até o 14, vamos lá. Mas não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. Paulo está dizendo aqui, desde o verso 1, sobre pessoas idosas e mais novas, mas devem ter um relacionamento adequado para serem não só amparadas pela igreja, mas consideradas pela igreja como membros, tá? Então, olha que coisa interessante. Verso 12. Tendo já sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. E além disto, aprendem também a andar ociosas de casa em casa. E não só ociosas, mas também paroleiras. Paroleira, tá ok. Faladeira, fofoqueira, não, né? Faladeira, paroleiras. O verso de número... Eu estou no 13, né? No final. 13. Mas também paroleiras e curiosas, falando do que não convém. Só a curiosidade, como está paroleiras aí? Vocês conseguem identificar essa palavra aí? No 13? Além disso, aprendem também a andar ociosos de casa em casa. E não só ociosos, mas também paroleiras. Tá paroleira também? Tá. Como tá aí, Jair? Tu consegue identificar a palavra? Fofoqueira. Fofoqueira, então. É isso aí, né? Paroleiras ou fofoqueiras, né? Falam demais. Aí o verso 14 diz, então, que não seja isso, que não tenham essa postura. Aí o que Paulo diz? O que devem ser, então? Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem minha casa e não dê ocasião ao adversário para maldizer. Amados, não, essa também aqui é uma passagem que pode contribuir, mas não era essa não, agora eu me perdi aqui, não é essa a passagem, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, porque, meu Deus do céu, onde que está essa passagem, Jesus? Para mim era aqui, mas Paulo, tá. Não é aqui não, Jesus, me atrapalhei todo hoje, hein? Meu Jesus amado. Se eu não achar, eu mando lá no grupo, tá? Mas, tá, é Tito, é Tito, capítulo 2, Tito 2. Bom, essa daqui também, ela é proveitosa porque nós estamos falando, né? Não é saindo pela tangente, não. Mas ela é proveitosa também porque, um comportamento não deve ser adequado, mas o outro, né? Que as moças se casem e tal, e não sejam essas pessoas... sem propósito, sem conteúdo, é o que Paulo diz a Timóteo. Mas a Tito, é esse que eu estava buscando na mente aqui. Tito, capítulo 2, eu relacionei porque tem relação uma passagem com a outra, porque vai falar de mulheres, comportamento, tá? Nesse sentido aqui, por isso que eu relacionei. Mas Tito, capítulo 2, versículos de número 3 até o 5. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras, ensinadoras do bem, ou no bem, né? Ensinadoras no bem, para que ensine, esse é o ponto que eu queria, para que ensine as mulheres novas
a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então, o que eu queria sair daqui é isso, que eu pontuei. As mulheres cristãs ensinem as mais novas. As mais maduras ensinem aquelas que estão chegando na fé. Isso serve para os homens também. É que eu peguei aqui, o texto está se relacionando às mulheres e tal, mas serve para os homens da mesma forma. Ou seja, esse processo, amados, onde nós convivemos, um ensino mútuo, uma instrução. Paulo muitas vezes diz, em outras passagens, admoestai uns aos outros, ensinai uns aos outros, advertimos aos outros. Essa ideia de nós nos cuidarmos nesse processo de amadurecimento. A gente precisa ter esse ambiente, onde tem essa proposta intencional. Isso aqui não acontece do nada, amados. Isso aqui não vai ser natural. Isso precisa ser um projeto de igreja, um projeto de vida cristã, um projeto de família. Tem que ser algo, direcionado, proposital mesmo. A gente precisa pensar nisso e propor isso como uma forma de nós vivermos como comunidade de fé. Então, eu penso que a Bíblia, ela nos aponta isso, porque isso aqui a gente vai colher muitos frutos. Muitos frutos. E se isso aplicado, como eu disse, em casa, com os filhos, numa igreja local, na sociedade, meu Deus do céu, o que nós poderíamos evitar de erros e pecados. O que nós poderíamos nos antecipar, instruindo pessoas, advertindo elas. Porque muitas vezes a gente vai lá e quer instruir depois que a pessoa falou bobagem, fez bobagem, pecou e errou. Alguns dizem, André, mas é errando que se aprende, Eu não concordo. Eu prefiro aprender para não errar. É muito melhor. Evita-se uma série de questões, consequências, sequelas. Então, aprendendo para não errar, É isso que a gente precisa pontuar. Vamos voltar em Deuteronômio 6, capítulo 6, verso 8 e 9. Eu encerro aqui essa primeira aula de introdução para a alegria de vocês. Já está acabando a aula. Depois de 1h15, verso 8, lá no capítulo 6 de Deuteronômio, tá? Então eu falei, os pais deveriam falar dia a dia na família. Foi aí que paramos, no verso 7. Verso 8 e 9. Também as atarás, isso está falando do ensino, dos mandamentos, tá? Também as atarás por sinal na tua mão, te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, o conteúdo aqui, verso 8 e 9, eu resumi. O conteúdo deveria ser escrito em lugares visíveis para lembrar. Quando diz aqui, vai escrever lá o sinal na tua testeira, os judeus entenderam, e na época de Jesus, lá no Mateus, escreve isso, Eles tinham filactérios, eram uns rolinhos de pergaminho que tinham versículos escritos. Os mais ortodoxos, principalmente os fariseus ali e tal, aqueles que queriam ser mais religiosos, mostrar mais religião, eles andavam com essas coisas penduradas aqui. Até hoje, os judeus ortodoxos, eles na liturgia lá, eles usam, os filactérios. Então, Jesus condenou, porque vocês usam isso aí, mas são hipócritas, porque é só aparência, o coração de vocês não tem esse conteúdo. E eles não compreenderam aqui, porque Deus não estava falando, façam isso e pendurem aí. Não é isso. Quando ele disse assim, as atarás por sinal na tua mão, porque eles andavam também, eram pequenos rolinhos. Se vocês pesquisarem lá, dá um Google lá, os que são filactérios, judeu ortodoxo, ou pesquisem esse texto aqui e vejam as imagens, vocês vão ver que eles colocam tanto aqui nos pulsos quanto na testa aqui, tá? Também atarás por sinal na tua mão, te serão por testeira entre os teus olhos. Isso aqui não é literal. Então os mandamentos de Deus estão nas tuas mãos. O que você fizer, o que você realizar, que seja toda essa realização pautado nos ensinos da Bíblia. Serão na testeira entre os teus olhos, na tua mente, como nós lemos no Novo Testamento já. Estejam visíveis, as pessoas que olhem para você e vejam você fazendo as coisas e pensando o que você pensa, seja evidente que a palavra de Deus esteja na vida de vocês. Esse é o sentido, mais prático e conceitual. Ou seja, é isso que desde o princípio Deus está propondo. E aí a gente vai caminhar nessas semanas pensando nisso aqui. Tá certo? Acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia.
Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus